primeiramente nós passar alguns questionamentos que a categoria nos passou aí, que são temas bem específicos referente à categoria. Nós temos também, aí, o nosso presidente vai fazer a entrega de uma contribuição política, é um pequeno programa, né, um acúmulo que nós tivemos, né, da contribuição nossa, tanto do sindicato quanto dos agentes, né, dos operadores do serviço de polícia investigativa, que trata não do nosso umbigo daí, mas que trata de como, com a estrutura que temos hoje, sem pensar em investimentos milagrosos, mas como com a estrutura que a gente tem hoje, como avançar na qualidade do serviço da Polícia Civil. Então nós vamos também fazer essa entrega, que pode depois ser absorvido pelo seu programa ou não. E depois, né, abrimos a palavra para que a senhora faça a sua contribuição, então, com o seu pensamento para o nosso setor. Queria dizer aos senhores todos que eu agradeço a oportunidade. O Cassiá, que é amigo de vocês, Ortiz, foi quem fez a agenda. Hoje nós teremos debate, eu deveria estar me preparando para um debate, né? Mais um debate, o penúltimo, teremos mais um. Mas o Cassiá mostrou muita relevância, e eu sei porque eu tenho um irmão que começou como inspetor de polícia, então eu conheço um pouco hoje, se aposentou já como comissário de polícia. Então aqui estão investigadores, inspetores e escrivães. É uma categoria importante, e eu começo pelo fim. Defasagem, aliás, o fim é meritocracia, do que ele falou, Cláudio. A defasagem de 40% na categoria dos senhores, nesses 3 ramos de atividade da polícia, da investigação, é a mesma que tem a Brigada Militar, no policiamento do soldado, vamos falar na base. Segundo lugar, nós temos que ampliar muito investimentos em área de tecnologia. É muito importante a tecnologia à disposição. Concurso público é para valer, concurso público tem que ser feito e atendendo às necessidades das vagas abertas com aposentadorias ou problema de saúde ou outra natureza preenchidas. A questão da aposentadoria de homens e mulheres, como disse o nosso apresentador, ela vem sendo conversada e houve avanço. Da mesma forma, outras questões relacionadas a que vocês chamam da verticalidade, que todos estão usando a campanha na camiseta. Então, essas coisas que foram iniciadas, os entendimentos, depois de quase 2 anos de embate, de conflito com o governo que está agora no poder, vão continuar. O nosso governo, estamos convencidos que as nossas condições de vencer a eleição são muito seguras e muito firmes, vão continuar. Não será necessário você sair do Palácio da Polícia e ir a pé até o Palácio Piratini. Não, ao contrário, o próprio secretário pode ir à categoria, conversar com vocês, ou, se a questão envolver decisões políticas, com os agentes políticos. Não tem um interlocutor amigo da casa, o nosso vice-governador? Há quanto tempo vocês têm com ele uma relação de respeito nas questões institucionais e das demandas da categoria? Há quanto tempo? Portanto, o vice-governador começa com uma porta muito aberta para você. E o ponto crucial, mais importante, é o primeiro item desta agenda. Primeiro item. Qual é o primeiro item? O reajuste que foi dado e que vai ser pago a longo prazo, os reajustes. Tenho reafirmado, porque o adversário tem espalhado boataria pelo Estado, através das suas milícias políticas, que eu não vou cumprir reajuste. Eu não gostaria que me nivelassem com a régua deles. Tem que nivelar com a regra da minha palavra, da palavra do Cassiá, porque nós temos responsabilidade. Assim como programas sociais criados pelo atual governo e que tenham resultado e eficácia,
serão mantidos sem mudar sequer o nome. Porque nós temos responsabilidade com o dinheiro das pessoas, o dinheiro do povo que dá o recurso, a receita para pagar o salário dos senhores e das senhoras. Então nós vamos receber um orçamento, então, todos os reajustes que foram acertados e concedidos que serão pagos, serão todos honrados, gente. Não há como não respeitar. E não é um respeito à decisão do governo, é um respeito à categoria. Porque não seria justo, não seria correto e não seria politicamente certo que um líder político não respeitasse a categoria com esse direito que lhe foi concedido. Direito até por mérito, pelo trabalho que vem fazendo. Então não há dúvida. Aprovado pela Assembleia. Então, não há o que discutir sobre isso. E não adianta querer fazer marola, fazer onda, tentar criar factoide, não adianta. Eu sou uma pessoa de palavra, eu não preciso escrever um documento para dizer isso aqui vai ser feito, não preciso. E vocês também são pessoas de bem, que a gente trata dessa forma, a relação. A relação dentro da família, com um amigo, com um negócio, qualquer coisa, tem que ser de boa fé. De boa fé, a verdade prevalecer sobre as coisas. Então isso não há nenhuma discussão. Evidentemente que aquelas questões que dependem de ajustes, elas vão ter. E mais, meus caros agentes da Polícia Civil do Rio Grande, inspetores, investigadores, escrivães, nós vamos ter que executar em 2015 um orçamento que já está na Assembleia, feito pelo atual governo, porque assim a lei das diretrizes orçamentárias. Como lá em Brasília o Congresso já recebeu o orçamento de 2015, aqui também, obrigatoriamente, o governo teve que encaminhar até o dia 15 de setembro a proposta. Então o que está escrito ali é o que vai ter que ser executado por nós. Veja que a margem de manobra do primeiro ano será muito pequena. O grave é que nessa proposta, e eu acho que não é bem um orçamento, mas é uma peça de ficção, está prevendo um crescimento da receita, Ortiz, de 12% sobre 2014. Com a economia do jeito que está. Com a economia do jeito que está. E os senhores ouvem leem jornal, ouvem rádio, veem a televisão, sabem que a economia está em processo quase recessivo. Crescimento de 1,8%. Como é que você vai ter um aumento de receita de 12%? Se a receita é ICMS, que é a receita principal da produção econômica. O que eu disse para os magistrados na AJURES, o que eu disse para os promotores de justiça, disse na OAB, para todos, e vou repetir para os senhores, disse para os delegados de polícia, disse para os comissários de polícia, já estive nessas categorias e daqui iremos para outra categoria da corporação, é que o Estado tira o dinheiro dos salários dos senhores da produção econômica. O Estado não tem uma máquina para gerar recurso para fazer isso, não. Nós nadaríamos em um mar de prosperidade. Todo mundo estaria feliz porque todas as suas demandas seriam atendidas. Então nós precisamos urgentemente criar condições para que o nosso Estado saia desse marasmo. Eu queria compartilhar com os senhores algumas das dificuldades que hoje o Estado tem, para vocês entenderem a complexidade disso. Primeiro, o nosso Estado é um Estado demandante. Demandante. E são todas as demandas legítimas, como os senhores. Os juízes têm demandas, os promotores de justiça têm demandas, a Defensoria Pública tem demanda, os professores têm demanda, os servidores de todas as áreas públicas têm demandas legítimas. O problema é a demanda legítima com a capacidade do Estado de atender. Uma coisa é certa, nunca faltará diálogo
nunca faltará entendimento, nunca faltará explicação, porque isso é respeito com as diferentes categorias. Para dizer sim e para dizer não será da mesma forma. Respeitosa, dizer é assim, podemos fazer, por isso, por isso, por isso. Não podemos fazer ou vamos continuar examinando para ver como poderemos viabilizar. O processo de entendimento sobre a questão relacionada à aposentadoria de homens e mulheres na categoria dos senhores já começou o entendimento, a conversa. Vai continuar conversando até chegar ao denominador comum. Nada será interrompido. Mas eu quero dizer para os senhores que o nosso Estado hoje está tendo tanta dificuldade para um empreendedor produzir e gerar receita para pagar o nosso salário, nosso do Cassiar, meu, porque é deputado também, promotor também, policial também, civil ou militar, todos os professores. Hoje uma licença ambiental aqui no Rio Grande do Sul, uma licença ambiental demora 3 anos. 3 anos, na média. Sabe quanto tempo demora em Santa Catarina uma licença ambiental? Ou no Paraná? 30 dias. 30 dias, gente. Nós não queremos, de maneira alguma, ninguém pode pensar de sã consciência que nós vamos chegar querendo fazer qualquer agressão ao meio ambiente. Não é isso. Mas eu pergunto, será que o Paraná e Santa Catarina não têm a mesma preocupação com a defesa do meio ambiente? Estados tão avançados? Claro que tem. Mas tem uma estrutura que está mais preparada para acolher investimentos e empreendimentos. Então, quando a gente recebe um empresário, diz, mas quanto tempo eu preciso para fazer isso? Ontem um empreendedor me disse, senadora, nós estamos há 5 anos com uma PCH é uma pequena central hidrelétrica, em trechos de rios, 5 anos para receber a licença definitiva. 5 anos, gente. Uma PCH é uma energia, maior oferta, nós importamos energia elétrica. Importamos. Então, 5 anos. O prejuízo que o investidor tem. E aí, esse ambiente leva as empresas do Rio Grande do Sul fugir do Estado para fugir da burocracia. Que o nosso Estado está tendo um ambiente muito burocratizado, muito hostil a quem quer empreender. E nós não temos de onde tirar dinheiro para atender as demandas todas legítimas se nós não ativarmos o crescimento econômico. Porque ele está estrangulado. A dívida do nosso Estado, eu não precisaria nem repetir para os senhores, 50,4 bilhões. Mas não é só isso, é mais do que isso, meu caro Ortiz. São 50,4 mais o dinheiro, e os senhores são investigadores, inspetores, escrivães, mais o dinheiro dos depósitos judiciais que foram sacados de uma conta. E que só a situação não é grave porque o judiciário demora para julgar. Porque se ele fosse célere, e aqui deve ter algum advogado, se ele fosse rápido, o Estado estava numa situação, eu diria, falimentar. Porque ele está contando com a morosidade do judiciário. Porque esse dinheiro não podia ser mesmo, porque na hora que a execução é definida pela sentença, ele tem que ser cumprido e os demandantes têm que receber o que lhes é devido, mas não está lá o dinheiro. Essa é a situação. Essa é a situação gravíssima do nosso Estado. Aí vocês vão dizer, mas por que eu aceitei esse desafio? Porque tem que fazer alguma coisa criativa, reduzir gastos desnecessários. Não são viagens dos inspetores que o Estado gastou. Neste ano está gastando 155 milhões de reais em diárias. E não deve ser com vocês. 155 milhões de reais. E o IP Saúde, que alguns de vocês devem se valer do IP Saúde, vai agora, por falta de entendimento, deixar de atender os servidores
que paga o IP Saúde. Porque faz 3 anos que o Estado não reajusta nem a consulta médica, nem a internação hospitalar. E o rombo criado na Santa Casa e nos hospitais filantrópicos é muito grande. Então é uma situação, não é uma situação agradável para um café da manhã que já está servido, muito agradável, e muito mais para nós, KCA, eu e a nossa aliança, formada pelo PP, pelo PSDB, pelo Solidariedade do KCA e pelo PLB. É um desafio gigantesco de toda a sociedade. Então, eu queria renovar aqui, Ortiz, o compromisso, honrar os reajustes todos para a categoria que foram concedidos. Primeiro. Segundo, todos os temas, aposentadoria, homens e mulheres, a promoções, verticalidade, tudo isso vai continuar o processo de entendimento com a categoria. Não vai ser interrompido. E a questão final de meritocracia, essa é uma questão de desempenho, de avaliação. Eu penso que quanto maior for o empenho do servidor, questões como verticalização entram nisso. A verticalização o que é? É um benefício. É um benefício. Não é privilégio. É um direito que você está pedindo. Agora, na contrapartida de um direito, um dever. Qual é o dever? Maior eficiência, maior agilidade. Vamos comparar como é que está o nosso grau de efetividade numa investigação e numa punição da criminalidade, que ela tem a ver com a impunidade. Como é que está operando o nosso sistema de investigação? O delegado ou o promotor estão satisfeitos? Estão. Ótimo. Então, isso é motivo para a questão da verticalidade. Então, são essas variantes que nós temos que observar nesse processo, que não precisa chamar de meritocracia, mas de uma avaliação de desempenho que é importante para a sociedade gaúcha. E eu gostaria de renovar vocês, nós, KCA como deputado, depois como vice-governador e eu, nós estamos a serviço da sociedade, porque são eles, é a sociedade que nos paga. É ela que nos paga. Portanto, se ela que nos paga, é como se comprasse um produto. Nós, quando vamos comprar uma televisão, que compramos uma televisão, pagamos o preço que nós achamos correto e queremos que ela funcione bem. Então, o preço do serviço é o salário e o serviço prestado é aquilo. Por isso que a gente está reclamando dessa EGR, que está cobrando um serviço e não tem. O usuário que paga o pedágio só paga pedágio. Não tem guincho, não tem ambulância, não tem recuperação de estrada, não tem pagamento do imposto para as prefeituras onde passa ali. Então, esta é uma relação. E essa consciência de que a sociedade é que é nosso patrão. E vocês também são parte dela. Vocês também contribuem. Mas o coletivo, essa sociedade, é que nós temos. E quanto maior for o respeito a ela, maior valorização terá todas as categorias. Do governador, do vice, dos deputados. Compromisso. Então eu queria agradecer a oportunidade pela acolhida, dizer que o diálogo será muito forte. Disse que não é porque eu tenho um irmão que começou na carreira, né? Depois ascendeu, entrou na promoção, foi promovido, né? Que eu vou tratar dessa questão, porque não é uma questão pessoal, é uma questão da categoria e da instituição. O que nós asseguramos é que, na medida da necessidade, da urgência e da disponibilidade do que está orçado para 2015, eu não posso fugir do que está feito pelo governo atual. Não posso, porque está orçado lá, execução orçamentária. Mas nós vamos nos comprometer com isso, um compromisso disso. O que aconteceu no magistério? Vou dar apenas um caso do magistério. O magistério tem um concurso público feito, que vai vencer a validade, porque eu perguntei, em maio. Mas o governo preferiu uma via transversa e fazer um contrato emergencial, não respeitando o resultado do concurso. Ora, um concurso custa caro para fazer. Custa. Não só isso, o respeito de quem passou no concurso, porque é uma questão mais democrática de avaliação da capacitação dos profissionais que fizeram o concurso. Então eu recebo muita demanda sobre o magistério. Por que eu não vou chamar os concursados?
da mesma forma que, até porque se você já está fazendo a escola de formação, eu recebi, aliás, no Senado, muitas informações, muitos pedidos para que eu entrasse. Então eu tinha que responder. A senadora não tem interferência, a não ser se eu fosse do partido do governo, para encaminhar a demanda da categoria ao governo do Estado. Mas como eu não tenho uma relação, porque é uma relação de somos adversários políticos, eu não poderia, não caberia a mim, como senadora, fazer o encaminhamento. Mas muitos me mandaram antes, por e-mail para o Senado, para que eu entrasse nisso dos concursados, para que trabalhasse. No plano federal, sim, porque a lei é diferente. Então, os servidores que fizeram no Banco Central, na Caixa Federal, Banco do Brasil, das instituições federais, a gente faz com facilidade. Aqui no Estado, a situação muda um pouco de figura. Mas eu penso que o respeito ao resultado do exame, agora dizer, vou chamar todos, eu hoje, nesse momento, não posso dizer, porque não sei da necessidade, da vacância daqueles cargos vagos, onde estão vagos, quantos serão necessários para preencher este vazio provocado por aposentadorias, por afastamento por doença ou por interesses pessoais, particulares. Então, o compromisso é examinar, renovando, e não estou fugindo da questão, não, renovando que nós vamos ter que executar em 2015 o orçamento feito por esse governo. E vamos até, Cassiano, olhar o que está previsto para a categoria, e poderemos, a partir disso, informar a vocês qual é o que está previsto para 2015. Então nós temos que ter a responsabilidade, não só com a categoria, mas também de cumprir a lei. A lei de diretrizes orçamentárias. Leis são para ser cumpridas. Leis são para ser cumpridas. E quanto à lei, não há o que discutir. Vocês não devem ter preocupação com uma candidata, hoje candidata, que tem responsabilidade. Então, o que está na lei é para ser cumprido. Ponto. O que está na lei é para ser cumprido. Já houve deliberação sobre as duas matérias, sobre a aposentadoria e sobre essa questão das promoções. Mas, de novo, eu repito, o orçamento de 2015 terá que ser respeitado o que foi escrito pelo atual governador. E vamos olhar o que nessa área relacionada ao setor. E foi a categoria que trouxe as especificações assim, pontuais. Isso aqui é quase uma cirurgia, né? É cirúrgico. Aqui eu nunca vi, né? É coisa de investigador mesmo, né? É pontual. Vamos fazer aqui, está ali. Então é isso. Mas lei para ser cumprida, acordos são para serem respeitados, entendimentos são para serem, os que começaram e não terminaram, para continuar o entendimento, para aqueles que já avançaram bastante, fazer a conclusão do entendimento. E eu renovo a vocês, renovo os senhores. Vamos cumprir em 2015 um orçamento feito por esse governo. Dentro da lei, eu não posso deixar de cumprir a lei. Tá? E quero que me ajudem também os senhores, quando verem alguma irregularidade, a responsabilidade dos senhores em qualquer área do governo, como agentes públicos, nos alertem. Não queremos um governo com transparência, com responsabilidade. Muita responsabilidade. Nós não podemos frustrar a esperança dos eleitores. Nosso compromisso é com ética, com transparência, com responsabilidade. Palavra empenhada, palavra cumprida. Muito obrigado.